jogo da semifinal da Conmebol Libertadores, melhor pro Flamengo, 1-0 contra o Racing no Maracanã, vantagem mínima, eu sei, mas vantagem é vantagem, pra partida de volta lá na Argentina. O destaque foi o Carrascal, né? Jogou muito o Carrascal. O Flamengo só não fez mais gol que o goleiro do Racing, cara, chato ele, hein? Anota o nome do rapaz, Facundo Cambeses. O torcedor do Flamengo tem todo o direito de estar com raiva desse sujeito. Vai defender assim lá na casa. Palma, Cambeses! Uma defesa espetacular do goleiro do Racing! Ele foi bem, mas não foi invencível. Que fica, se eu fosse torcedor, se eu estivesse na arquibancada, é a luta que os jogadores deixaram tudo no campo. Semifinal de Libertadores, sempre uma ocasião especial. É minha marca. Ainda mais para ver um ídolo. Rossi, adoro Rossi. Ah, é Rossi, é? Agarra muito, gosto de pegada. Dona Ivani, a beijoqueira. Então mande um beijo pra Rossi, Mar. Um beijo, Rossi. Pois merecia 2 pela defesa na chance mais perigosa do primeiro tempo. Sim! Uma defesa espetacular no chute do Solari! Um beijo, Rossi. Eu esperava esse Racing que eu vi hoje, um Racing super vertical. E forte na marcação. A ordem para Arrascaeta e Pedro se movimentarem constantemente vinha da beira do campo, do homem de preto ali atrás. Mas estava difícil para os craques do time. Pedro, que não é o Álvares Cabral, estava cercado o tempo inteiro por Colombo, que não é o Cristóvão. O Flamengo precisava de um outro explorador. Um colombiano se apresentou. Carrascal segura o goleiro! Não pegou direito o Carrascal na bola! Era uma das novidades do time titular. É um jogador que melhorou ainda mais a tomada de decisão no terço final, perto da área. Vai passando o Carrascal, bola pra ele. Toque de cabeça do Arrasca, segura o goleiro! Foram 2 vezes no fim do primeiro tempo. Que lindo lance do Carrascal! Trouxe pro pé direito, faz o levantamento, envolveu Varela de cabeça pra trás. Luiz Araújo fechou, Pedro agora tocou, vai pela linha de fundo! Pedro, no segundo tempo, sofreu um choque. Sentiu tanto o punho, a mão, os dedos, que acabou substituído. Já Carrascal seguiu envolvido nos acontecimentos principais. Dessa vez no lance em que o Racing reclamou com a arbitragem. O juiz marcou falta de Sousa em Carrascal e apitou antes de a bola entrar no gol. Sousa usou o braço esquerdo. Falta, é claro. Depois disso, só deu Flamengo. Trouxe pro pé direito, pode bater, Arrascaeta, espalma, Cambeses! Parando no tal goleiro do Racing. Depois com Samuel Lino. Espalma, Cambeses! Agora o goleiro fez um milagre! Lino já somava 10 jogos sem gols. Ontem, enfim, fez. Depois desse passe genial de Pulgar. Lino ficou tão empolgado que emendou 6 comemorações diferentes. Binóculos, salto sobre a bandeirinha, abraços, aponta pro céu, faz o L. Esse gesto aí que eu nem sei o que é. Mas, para tudo, alarme falso, o lance foi para revisão, impedimento. Decisão final, fora de jogo! O mérito do time para mim foi a paciência. Paciente, insistente. E o melhor do jogo justificou ainda mais a escolha. O passe de Carrascal botou o Bruno Henrique na cara do gol. Que bolão! Bruno Henrique saiu na cara do gol! Cambeses ainda evitou. Carrascal bateu! Gol! Mas o rebote sobrou para Carrascal. Eram 7 jogadores do Racing dentro da área. Nenhum impediu que ela entrasse.
Um gol chorado, festejado por 71 mil rubro-negros. Carrascal! É o nome que desafoga a nação rubro-negra! É um jogador ainda mais letal do que era. O que me deixa mais feliz essa evolução dele. O Racing pareceu satisfeito com o placar. Felipe Luiz, não. Faz outro, faz mais outro. Não fez. Fim da Batalha do Maraca. Depois de uma sequência de 6 vitórias seguidas contra clubes brasileiros, o Racing perdeu. Flamengo 1-0. Ok, a vantagem é mínima, mas não deixa de ser uma vantagem, ainda mais nessa fase do torneio. Quarta-feira que vem, na Argentina, o Flamengo estará a um empate de disputar sua 5ª final de Libertadores da América. A vantagem ela é simbólica, eu não conto com ela. Vamos da mesma forma tentar vencer. Uma semana para todo mundo se preparar. Para depois, quem sabe, mandar beijinho e tchau tchau pro Racing. Em busca da 4ª conquista da América. Agora os números que comprovam a boa fase de Carrascal. Ele já tem 4 assistências e 2 gols em 12 jogos, mas só foi titular em 5, gente. 510 minutos em campo, a cada 85 ele participa de um gol, portanto tá muito bem, né? Notícias do Pedro agora. Saiu machucado do jogo, você viu, teve uma fratura no antebraço direito. O Flamengo ainda não divulgou o tempo de recuperação dele, a gente tá em cima. Ó, Bruno Henrique, que é uma das opções para substituir o Pedro, falou que não curte muito jogar de centroavante, não. Olha, não é minha posição, né? Todo mundo sabe. E como eu falei ali, deixei claro pro Felipe que eu quero ajudar o grupo, mas em outra posição que não seja de 9. O Felipe entendeu também que é o momento do Pedro. Então, cara, desde o primeiro dia que o Felipe veio conversar comigo quando assumiu, estou ali para poder ajudar. Ele falou isso aí antes do Pedro fraturar o braço. Agora é uma necessidade, né? E teve fogo amigo no Maracanã. Dá uma olhada no lance. O Rojo acertou uma cotovelada que foi sem querer na cara do Sousa, companheiro dele, que se deu muito mal. Ficou com o olho inchadão, nariz sangrando, parecia até o Rock Balboa lá. Parece que saiu de uma luta de boxe, né? Então, o Racing divulgou que o Sousa fraturou o maxilar direito e é dúvida, então, para o jogo da volta na semana que vem. Ontem eu lembrei de vocês, uma coisa que o Arnaldo fala muito, você também fala, Tirone, vocês estão sempre lá no Morumbi, da questão da diferença do que a rede social fala, do que as pessoas que veem pela televisão falam e o estádio, né? Primeira coisa que eu vi depois, na live que eu fiz depois do jogo, foi: a torcida não apoiou. Porra, a torcida apoiou pra cacete. O tempo todo. O tempo todo. Nunca, pra mim, a torcida de nenhum time vai ser como era no passado. Isso aí acabou. Acabou. Eu sou velho, então, assim, eu tive a sorte de conhecer um outro Maracanã, outro Morumbi, o verdadeiro Maracanã, não aquela coisa que puseram lá na Copa do Mundo, né? Mas dentro da realidade do que é um estádio de futebol hoje, com os ingressos mais caros e tudo, essa elitização, sem a geral, sem o povão de verdade, né? Foi um jogo que a torcida apoiou muito, entendeu o jogo. O torcedor do Flamengo entendeu o jogo. Se teve vai, foi de meia dúzia de otários, porque o cara que paga um ingresso caro e vai num jogo desse, o time lutando, não tem outra palavra mais suave do que essa para definir, é um bobão. E foi um jogo difícil, como sempre são, ou quase sempre, jogos assim. Olha, até o 5-0 do Flamengo na semifinal, o jogo de volta da Libertadores de 2019, primeiro tempo foi 1-0 com gol no final. No segundo, o Flamengo desbloqueou de vez a defesa do Grêmio e goleou. Não é fácil. Só que as pessoas criam uma expectativa muito errada por conta dessa empáfia de parte da torcida, até da mídia, de achar porque os times brasileiros têm dinheiro que sempre vai ser fácil. O Flamengo e o Palmeiras têm dinheiro já há um tempão. Mas o Palmeiras não chega na final desde 2021 e o Flamengo desde 2022. O Palmeiras nos 3 últimos anos ficou pelo caminho e o Flamengo foi eliminado pateticamente nos 2 últimos. Então é óbvio que seria difícil, né? Também é evidente que a diferença técnica é grande entre as equipes e que o Racing se superaria, como está fazendo desde o ano passado, quando ganhou o Sul-Americano. É um time que se mobiliza de uma forma absurda para esses jogos, erra muito pouco, os jogadores se entregam, os jogadores vão em todas as bolas, como se fosse a última, e torna tudo mais difícil, né? Me surpreendeu a postura do time argentino no começo, porque normalmente o Racing, fora de casa, não faz essa pressão alta. O que eu entendi? O Gustavo Costas, obviamente, viu o jogo do Estudiantes e viu que o Flamengo, em 8 minutos, venceu por 2-0. E aos 19, o Pedro fez uma grande jogada e perdeu um gol incrível.
Ou seja, ele poderia estar eliminado no primeiro tempo, o Estudiantes. Então ele tentou pressionar, manteve o Flamengo fora da sua área mais tempo, ainda assim dava espaço para o Flamengo sair em transição e conseguiu passar por aquela fase inicial do jogo que ele não queria tomar a pressão absurda que o Estudiantes sofreu. Eu acho que o jogo de ontem diz muito sobre o primeiro tempo contra o Estudiantes, que não que é um time inferior ao do Racing, mas não é tão inferior assim. Pelo contrário. Até tecnicamente não tem uma diferença muito grande, alguns setores até o time melhor. E o Flamengo conseguiu fazer um primeiro tempo muito bom naquela ocasião. O jogo foi bom, especialmente a primeira etapa, mas teve chance de golear, no goleou, acabou sendo 2-1, ficou uma sensação esquisita. Agora ontem, acho que o time lutou até o final para fazer o gol, as mexidas do Felipe foram ótimas, funcionaram muito bem, até o Bruno Henrique perdeu o gol, a presença dele com o Lino, com o Plata, tornou o ataque muito mais agressivo. Teve coragem porque tirou o Pedro, que não estava bem, e teve uma pancada na mão, né? E o Arrascaeta, que não fazia um grande jogo, e deixou o Carrascal, que foi o melhor em campo, o tempo todo melhor em campo. Essa aí foi uma defesaça do Cambeses, que é um goleiro que o Racing contratou justamente para o lugar do Arias, que agora é reserva, né? 10 anos mais velho, ele já tem 28 anos, é o goleiro que está assim, no ponto, né? Sendo convocado para a seleção argentina, esteve agora nessa última data FIFA em campo contra Porto Rico pela equipe campeã do mundo. Esse gol do Lino foi anulado por um detalhezinho, o Lino entrou bem no jogo, né? E o Flamengo venceu um jogo difícil, levou uma vantagem, agora tem uma situação que ele vai passar por uma dificuldade grande do cilindro, mas o Racing vai ter que fazer uma coisa que não é exatamente o que ele gostaria, ter que sair para o ataque. Se ele empata o jogo, ele pode especular de uma outra forma, ele vai ter que atacar, vai ter que agredir, e se o Flamengo não fizer uma atuação patética como a que fez em La Plata, se jogar futebol, ele tem uma chance, acho que boa, de se classificar, porque ele pode até perder, que tem pênaltis. Então entra numa vantagem. Agora, esperar moleza numa semifinal de Libertadores é uma coisa de louco, né? Não tem moleza. Mesmo quando há uma diferença técnica, as equipes crescem. Se você olhar no ano passado, outro exemplo, o Botafogo goleia o Peñarol, mas o primeiro gol custa sair. O Peñarol leva perigo para o Botafogo. Aí, de repente, o Peñarol entra em pânico e o Botafogo aproveita e enfia logo um caminhão de gols e classifica-se no jogo de ida, praticamente. Mas ontem não foi assim. Se o gol sai mais cedo, no primeiro tempo, que o Flamengo teve algumas boas chances, talvez a partida seguisse um outro rumo. Mas não saiu e acabou acontecendo até com uma dose de sorte, com a bola resvalando aí no Rurro, e foi justo que o Carrascal fosse o autor do gol pela ótima atuação que ele teve. O Flamengo promete agitar novamente o mercado da bola e o nome da vez é Anderson Talisca. Segundo informações da imprensa turca, o jornalista Aziz Sabunkoglu revelou que o clube carioca acompanha de perto a situação do meio-atacante do Fenerbahçe e a notícia já empolgou os torcedores rubro-negros que sonham em ver o craque vestindo o manto sagrado. Um fator que pode pesar nessa possível negociação é o sonho de Talisca em disputar a próxima Copa do Mundo. O jogador entende que, atuando no Brasil e especialmente no Flamengo, teria mais visibilidade e maiores chances de entrar no radar da seleção brasileira. Jogar Libertadores, Brasileirão e ter o protagonismo em um dos clubes mais midiáticos do país seriam passos importantes nesse objetivo. O grande desafio é o alto salário do jogador, mas o Flamengo pretende apresentar um projeto esportivo ambicioso. A ideia é mostrar que, no Rio de Janeiro, Talisca teria papel de destaque, estrutura de ponta e a chance real de brigar por títulos e por uma vaga na seleção. Tudo isso com o apoio da apaixonada nação rubro-negra. Com 30 anos, o jogador é conhecido pela potência nas finalizações, presença ofensiva e capacidade de decidir em jogos grandes. É justamente esse perfil decisivo que o Flamengo busca para reforçar o elenco e elevar o nível da equipe, principalmente após atuações irregulares em momentos importantes da temporada. Nos bastidores, a confiança é grande. Dirigentes acreditam que o desejo de Talisca em voltar ao futebol brasileiro pode ser o empurrão final para o negócio acontecer. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Talisca será um grande reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.